Este é o podcast A Máquina no Espelho e eu sou Roberto Francisco de Souza, CEO da CUCAC, evangelista de tecnologia, e este podcast é dedicado a discutir o impacto da tecnologia na nossa vida. Hoje eu tenho o prazer de receber, além de uma grande amiga, uma grande educadora, e eu vou reduzir as apresentações, porque acho importantíssimo ela falar um pouco da trajetória, do que ela vem fazendo e do que ela planeja fazer em breve. Jane Patrícia Haddad, seja bem-vinda ao nosso podcast. Espero que os ouvintes, nessa próxima hora, possam aproveitar um pouco da sua experiência na educação, sobretudo no que respeita à vivência que é necessário a gente pensar em termos de como estão se sentindo alunos, professores, educadores, colaboradores da escola, pais, como é que está o sentimento das pessoas. O nosso tema é alunos, professores, tecnologia e inclusão. Seja bem-vinda, Jane, e eu peço para você fazer uma apresentação da sua trajetória, contar um pouquinho para nós da sua trajetória, que é muito legal. Muito obrigada, Roberto, meu companheiro aí de educação há anos, né? Acho que mesmo antes da gente saber que a gente tinha uma causa em comum. Bom, eu falo que eu não escolhi a educação, ela me escolheu. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que a educação me escolheu quando eu fui aluna, né? Eu fui aquela aluna que nenhum professor queria dentro da sala de aula. Aliás, queria no corredor, na biblioteca, em qualquer lugar, menos na sala de aula. E isso, nós estamos falando, olha, eu já estou com 57 anos, então não é uma coisa muito leve. E interessante que parece que eu estou falando de ontem, quando eu penso na escola. Porque a forma da gente classificar os alunos, a forma da gente medir os alunos permanece. É muito interessante, nesse momento de pandemia, escutar educadores renomados, políticos renomados, e lá vai tudo que precisa de título, falar que o ano letivo está perdido. Eu quase tenho uma síncope. Por quê? Porque, como aluna, eu também era uma aluna perdida. Eu era uma aluna que, todo início de ano, as madres superioras colocavam a gente sentada num grande auditório, porque eu tive o privilégio de estudar em escolas particulares, privadas, né? Quer dizer, mais um privilégio que muitos não têm. E aí a madre falava assim: vocês, no início do ano, podem escolher os instrumentos musicais que vocês vão tocar, porque naquela época eles priorizavam a arte na educação. Uma arte um pouco diferente que eu entendo, porque a arte eu entendo como uma sensibilidade, como um olhar, como uma obra de arte que cada um é. Bom, mas na verdade não era lá essas obras de arte. Então, todo início de ano, eu escolhia o tambor, o bumbo, o prato, né? Tudo que fazia muito barulho. Por quê? Uma criança barulhenta vai escolher os instrumentos barulhentos. Porém, naquela época, lá atrás, tinham-se regras, tinham combinados. Quem não cumprir as regras na educação não poderá ganhar o instrumento que quer na banda. E outra coisa, quem não se comportar vai ficar sentadinho lá no fundo, escondido. Eu toquei a minha vida inteira triângulo na escola. Ou seja, eu nunca toquei pratos, bumbo, tambor. Não, porque eu nunca cumpri as regras. E hoje, aos 57 anos, como professora, eu tenho certeza que eu não cumpri as regras porque eu não concordava com elas. Então, foi ali que a educação me escolheu. Eu acredito, sabe? Outro dia eu estava falando isso na minha análise. Olha que loucura. Por que eu escolhi fazer conferência, dar aula? Talvez porque eu tenha passado a minha infância e adolescência na invisibilidade da escola, sentada lá atrás. Até o dia que eu entendi que eu tinha que falar o que o professor queria escutar. Aí eu passei a ser a boa aluna.
Graças a Deus que isso não durou. Porque uma pessoa, uma criança, um aluno que é invisível, ele vai se fazer presente, nem que seja pela indisciplina, pelos massacres, pela violência, mas ele vai se fazer. Graças a Deus, eu encontrei um outro caminho, porque eu tive pessoas dentro da escola que me olharam com outro olhar. Olharam o que eu tinha e não o que me faltava. Então, acho que aí eu escolhi a educação. O ouvinte vai ter que entender que essa história do tambor, do triângulo, que a Jane conta, é uma história que, dentre outras que eu já ouvi, algumas contadas por ela mesma, ou por amigos comuns, que, como o Pacheco, da Escola da Ponte, é uma das histórias mais deliciosas. Desde que eu ouvi essa história pela primeira vez, Jane, eu comecei a dizer para as pessoas que diziam que seus filhos eram desajustados, eu comecei a brincar com essa imagem, né, de tocar o tambor, né, de dar um grande sinal para a escola de que o aluno, o indivíduo, em especial a criança, quer ser ouvida, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, já mergulhando na pandemia, né, de qual é a forma de exclusão. O tema da exclusão é um tema que eu acho que você trata de forma muito brilhante. No momento em que a gente tem um momento completamente digital, mas que muitos estão excluídos porque nem acesso têm. Que outras formas de exclusão estão acontecendo agora? Como é que você vê aquela exclusão do tambor em 2020? É muito interessante, né, Roberto? Porque a gente que transita na educação no Brasil, esses tempos já eram anunciados, a meu ver, sabe? Eu tenho debatido muito isso. O nosso planeta Terra, e a gente teve a oportunidade de estar com Leonardo Boff, né? Sim. O nosso planeta Terra já estava em colisão. Era só uma questão, ou vírus, ou uma bomba atômica, alguma coisa ia eclodir no mundo. E veio esse vírus para nos dizer assim, bem baixinho, vocês são muito arrogantes, sabe? Por quê? Porque a gente já estava negando uma realidade da humanidade, né? Então, quer dizer, nós já estávamos correndo atrás de alguma coisa que a gente não sabe dizer o quê. Nas escolas, os professores já estavam falando para os seus alunos que eles tinham que estudar para passar de ano. E eu, que trabalho também com a clínica, hoje eu recebo jovens que dizem assim: eu estou perdido porque eu me preparei para ser alguém e eu não sei o que eu gosto. Por quê? Porque quando eles terminaram a escola, a educação básica, o ensino médio, eles tinham que entrar numa faculdade. E quando eles saíam da faculdade, eles tinham que entrar no mercado de trabalho. Ou seja, quando que a gente vai viver e sentir a vida? E eu acredito que esse vírus veio para nos recolher um pouco dessa arrogância, para dizer assim: olha, a tormenta está aí, só que cada um vai escrever a carta de navegação. Então, é muito interessante, porque as tecnologias, elas já estavam aí, mas por uma arrogância, por uma sábia ignorância, as pessoas continuavam se mantendo ali. Eu tenho trabalhado o afeto. Eu olho para você, você olha para mim, eu sinto esse afeto. O afeto se faz presente de qualquer forma. Ele se faz presente na escola presencial, na escola remota. Não estou defendendo a quebra da escola, muito pelo contrário, estou defendendo o luto daquela escola velha. Aquela escola que nega as tecnologias como meio, que nega as emoções das pessoas, sejam eles professores, serventes, secretários, alunos, diretores, não importa quem. Pessoas que ainda tentam classificar as pessoas. O mundo abriu um rombo nas desigualdades. Nós aqui em Belo Horizonte não estamos tendo nenhum tipo de envio de atividades, de um carinho, de uma mensagem para as famílias. Algumas escolas, sim, estão por conta própria, por um compromisso ético de muitos educadores
que estão educando a sua própria dor. Outro dia, uma criança me falou assim: Jane, será que o meu professor ainda lembra de mim? Olha que sentimento! Então, eu tenho acompanhado municípios do Brasil inteiro. Naquele município do Ceará mais pobrinho, sabe como que a educação está se fazendo presente, Roberto? Por um carro de som. Por um carro de som. Em outro município, pela rádio da cidade. Por outro, a professora prepara as atividades, manda xerocar do dinheiro do bolso dela, coloca sacolinhas penduradas na varanda dela e as famílias passam lá e levam a sacolinha. Isso, para mim, é abrir a rota para o ensino de aprendizagem. O ano não está rompido, o que está rompido é o que já estava rompido, os vínculos afetivos, os vínculos do meu compromisso ético com a educação. Qual que é o panorama da educação, Roberto? As novas gerações têm que ser preparadas para serem pessoas melhores do que a gente, porque elas têm acessos diversos que nós não tínhamos. Jane, eu acho fantástico conversar com você e estou matando a saudade depois não de alguns anos. Não é todo mundo que gosta, viu? Mas eu acho muito bom porque você fala com o brilho no olho, né? O brilho no olho do educador é fundamental. Você falou sobre o planeta, eu gosto muito de uma frase de Darwin. Ele diz, todo mundo gosta muito das frases mais famosas dele, mas tem uma que diz mais ou menos assim: o homem, esse planeta esteve sem homens, sem humanidade por milhões de anos. Não me consta que se a gente sumir, ele vai sentir nossa falta. Né? Então, essa dimensão que você traz da nossa humildade diante da vida, diante do planeta, ela é fundamental. Agora, você explorou um outro ponto aí que também me parece fundamental. Eu trabalho com tecnologia de inteligência artificial, você sabe disso. E eu costumo falar com frequência, quando as pessoas me perguntam sobre o possível advento de uma superinteligência, da singularidade, e elas me perguntam o que diferencia uma coisa da outra, o que nos faz humanos. E a minha observação, outro dia, eu estava num metrô em Lisboa, antes da pandemia, e isso me veio na cabeça. A sensação de que a única coisa que nos diferencia da máquina nós podemos dizer que vai levar 100 anos para a singularidade, mas é inexorável que a tecnologia vai avançar muito. Sim. Mas aquilo que nos diferencia é o acolhimento. Você falou sobre o aluno, a criança, o adolescente, pergunta: será que meu professor se lembra de mim? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão do acolhimento e como que esse acolhimento pode se dar com a tecnologia, mas principalmente para os nossos ouvintes não pensarem que tecnologia é a internet somente. Tecnologia é o rádio, é o carro de som. Como é que eu posso ser acolhedor, né? Dá para ensinar um professor a ser acolhedor? Dá para ensinar uma escola a ser acolhedora através da internet? Através do som, do carro de som, enfim. Eu acho muito interessante quando você pega esse ponto da tecnologia, porque eu também entendo que a tecnologia não é só a tela. Basta a gente olhar, historicamente, a evolução do papel, do papiro, do livro. Isso é tecnologia, né? Então, eu me conecto com a história, eu me conecto com o outro, eu me conecto com o mundo, às vezes através de um livro, através de uma carta, né? Basta a gente lembrar aquele filme Central do Brasil. Sim. Tecnologias está a nosso serviço. Então, esse é o primeiro ponto, né? Fazer as pazes com as tecnologias. Ela não irá nos substituir enquanto seres humanos, não por enquanto, né? Porque do jeito que o humano também está, não sei não. E o acolhimento, sabe o que eu gosto de pensar no acolhimento? Há uns 8 meses atrás, antes da pandemia, no começo do ano, eu fiz uma viagem e cheguei no guichê de um avião
nesses voos da madrugada fora, e aí eu falei assim, bom dia. A pessoa nem levantou os olhos, isso antes da pandemia. Bom dia. Na terceira vez, a pessoa levantou os olhos e falou assim para mim, o que que você quer? Então, isso é um não acolhimento. Primeiro, que ela está em nome de uma empresa, ela é um sujeito antes dela ser um funcionário. Cansada? Ótimo, eu também, porque eu vou pegar voo, sair de madrugada. Eu acho que é nos reconhecermos humanos, sabe? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu tenho falado muito isso na educação, alguns gestores andam muito bravos comigo. Se a gente está falando de protocolos de volta, vamos falar de protocolos de acolhimento. E eu falei isso outro dia, foi o Mor Banzé. Todos vocês que estarão na escola física amanhã ou daqui um mês ou daqui um ano, a primeira coisa que vocês devem fazer com os alunos que lá estarão, seja 5, 10, 20, é uma celebração da vida, porque todos vocês estão vivos. Né? Então, temos que celebrar a vida até para poder falar com essas crianças da morte, das pessoas que eles perderam, do luto, da rotina que as crianças perderam e nós todos perdemos, para que a gente possa ressignificar a vida, a escola, porque essa geração que está dentro das nossas escolas é que contarão essa história. Então, acolhimento é olhar para o outro, me recolher do que eu acho certo e errado e ter uma proposta. Né? É como quando a gente fala, eu falo que é como se a gente fosse uma função de escuta. O que você tem para falar? Quais foram as suas experiências? Não. O que muitas escolas estão discutindo? Atividade diagnóstica para quando as crianças voltarem, para ver se elas estão alfabetizadas, se elas avançaram ou regrediram. E essa experiência emocional, esse sentimento que todos nós estamos vivendo e compartilhando, para onde que vai? Esse deveria ser o currículo da escola, um currículo vivo, um currículo que já dizia que as tecnologias seriam e serão parte dele. Você já imaginou nós aqui na pandemia sem isso? Eu já tinha infartado. Acolhimento, eu não preciso estar presente com você, Roberto. Eu te olho com brilho, eu te acolho. É uma mensagem que eu te mando, é se colocar disponível para a pessoa. Seja virtual, seja através do carro de som, que nem eles estão fazendo, seja no envio de quentinhas, desde que essas quentinhas vão com um bilhetinho, sabe? Porque muitas crianças e jovens, ainda no nosso país, vão para a escola para comer. Então, isso é longe da minha realidade. Posso falar? Eu posso falar, sabe por quê? Porque eu tive o privilégio de estudar na escola particular. Eu tive privilégios que milhões de pessoas não têm. Então, mais do que nunca, eu tenho um compromisso ético de devolver isso para a humanidade. E quem me conhece sabe que isso não é demagogia, muito pelo contrário. É a minha causa, né? É a sua, é a causa de quem quiser se colocar no lugar do outro. E hoje, acolhimento. Você uma vez me deu um livro que eu nunca me esqueço de uma frase. É caminhar com os sapatos do outro. É exatamente isso. Perfeito. Jane, eu vou tocar num assunto agora que é bastante delicado e eu acho que não tem pessoa melhor para tocar nesse assunto do que você. Eu militei, você sabe disso, militamos juntos, né, no terceiro setor por muitos anos e eu tenho planos de desenvolver novos projetos nessa área. Temos planos. Temos planos. E é interessante porque eu, às vezes, me via em áreas de... Aqui em Belo Horizonte, né, região do Morro das Pedras, e eu me via diante de uma situação muito interessante. Nós criamos ali, atendendo adolescentes carentes,
que eu não gosto muito dessa palavra carente, eu acho que eles eram sim carentes de muitas coisas. Mas o que eu aprendi com eles, eu acho que eu era mais carente até do que eles. Uhum. Mas eu aprendi sobre um maniqueísmo do pobre bom, do rico mal, do aluno, né, o filho de traficante, que por ser filho de traficante é mau, ou por, enfim, todo tipo de maniqueísmo, né, que deságua em boa medida no preconceito. Agora, com a pandemia, eu me vi diante de uma pergunta fundamental. Como em qualquer profissão, a gente tem profissionais bons e profissionais ruins. É inegável a gente pensar que no Brasil a carreira de professor, muitas vezes, a pessoa que vai ocupar a função de professor vai ocupar porque não tinha outra possibilidade. Eu me lembro quando eu dava aula em curso superior, um dia um aluno me perguntou assim, professor, o senhor trabalha? Né? E eu falei, olhei para cá e falei assim, mas como assim o senhor trabalha? Né? Quer dizer, o aluno não via, claro, era um curso superior, mas ele não via a função de professor necessariamente como um trabalho. O que é um desrespeito, antes de mais nada. Eu sinto que durante a pandemia, e Arthur C. Clarke, uma vez, quando perguntado, o que o senhor acha de um professor que possa ser substituído por um computador, né, da substituição? Eu falei, olha, eu acho que se um professor pode ser substituído por um computador, ele deve ser substituído por um computador. Né? A minha pergunta, eu falei isso tudo para chegar a uma pergunta muito simples. Entre professores que nasceram para ser professores, entre professores que talvez nem dominem tanto o mise-en-scène, né? De ser um professor, mas que têm uma paixão por ensinar. Entre professores que caíram na profissão, muitas vezes, como uma forma de renda apenas e, portanto, não tem essa vocação. Como é que o professor está se sentindo, você que conversa com tantos professores? Olha, esse tema é perfeito, né? Porque, assim, eu parto muito do desejo da pessoa, né? Então, assim, trabalhar com gente não é algo fácil, né? E trabalhar com processos, né? Não é à toa que o Freud falava que tinham 3 profissões do impossível. Olha só, politizar, olha aí para o cenário político, né? Educar, olha para a educação, e analisar, né? Que é o divã. Então, é do impossível, porque não há sempre um mal-entendido. E o mal-entendido, ele não é acolhido. Os professores vêm de uma formação, e você sabe disso, você já deu aula no ensino superior, em que muitas ou grande parte das universidades formam esses professores para atuar em um lugar que eu não sei onde que eles existem. Né? Eu me lembro, no meu curso de pedagogia, eu fui preparada para receber determinado aluno que funciona numa psicologia do desenvolvimento de 0 a tantos anos. A hora que eu cheguei na escola, ninguém me falou que aquela criança atrás dela tinha um pai, tinha uma mãe, tinha uma série de coisas, de desejos, de... Então, professor, ele não é nem herói, nem o coitadinho, mas eu acho que há uma lacuna enorme entre a formação, né, as universidades não conversam com as escolas, os professores da universidade, muitas vezes, não conversam com o chão da fábrica, sabe, da escola. Eu acredito que a hora que a universidade e a educação básica, não só os pesquisadores, eles são muito importantes, mas a gente precisa também escutar as crianças, os professores e os jovens. Bom, fato é, Roberto, que eu tenho refletido muito sobre uma questão. O professor que está fazendo bico na educação, ele vai ser substituído pela máquina, isso eu não tenho dúvida, porque as crianças jovens já estão denunciando. Por outro lado, eu conheço professores
assim, maravilhosos, professores que atravessam aquele rio na Amazônia às vezes horas e que criam e recriam da onde não tem nada para criar. Então, eu acredito sim na educação, mas desde que eu esteja implicado naquilo que eu escolhi. E eu falo que nesse momento de pandemia está sendo ótimo para a gente revisitar as nossas escolhas, inclusive profissionais. Não é à toa que o índice de divórcio foi lá para cima, né? Ué, por quê? É muito fácil conviver, cada um num canto. Agora, vai ficar 5 meses numa mesma casa. É a mesma coisa que os pais estão falando dos filhos e os filhos dos pais, né? Porque eu acho que nos últimos anos é a primeira vez que a gente tem essa convivência. Não é à toa que o número de remédios, tarja preta aumentou, a Ritalina aumentou, o Concerta aumentou. É algo que a gente não tem permitido os nossos silenciamentos, sabe? Essa coisa de voltar para si, de tempos em tempos. Por que professores, muitas vezes, se ele trabalha, isso eu sempre perguntei para eles, se eles trabalham na rede pública e na rede privada, e eles têm que ir ao médico, eles escolhem ir na hora que eles estariam na rede pública. Por quê? Me explica, que isso é uma coisa que eu tento entender. Por que os professores que estão na educação pública, muitas vezes, quando eles conseguem, eles colocam seus filhos para estudar na educação privada? Me conta. Então, eu acho que é partir das questões de dentro para fora, sabe? Realmente eu acredito nessa aula que eu estou dando, eu acredito nessa escola mesmo, sabe? Eu já não acredito em muita coisa que a escola prega, mas eu também acredito em quase milagres que muitos gestores têm feito, que muitas escolas têm feito. Então é isso, né? Na verdade, a gente teria que olhar um a um. E você fala da inclusão, é isso. Ah, os autistas. Oi? Não, peraí. Cada um tem uma característica, atrás dele tem um sujeito, atrás dele tem pais. Então, peraí. Ah, não, eu vou lançar um método para os autistas. Pensa! Ô, Jane, a minha próxima questão, você já tocou, já resvalou nela, que é a questão da família, dos pais, mas eu não posso fazer essa pergunta sem primeiro atravessar uma ponte. Essa ponte tem a ver, e se você se lembrar de conversas que nós tivemos quando você me apresentou o Pacheco, tantos anos atrás, a minha grande pergunta era por que a escola, especialmente a escola da Ponte, era a minha paixão, continua a ser em boa medida, por que a escola precisa, pelo menos, ainda que seja para fazer propaganda, ela é inclusiva, e a empresa ela não tem essa mesma visão de ser inclusiva, né? A empresa precisa apresentar resultados e, como tal, ela demite pessoas. Eu sou empresário, eu sei como isso funciona, mas, na realidade, não é do trabalho que eu estou querendo falar, é do momento, é quase um rito de passagem, né, em que você deixa de ser o aluno, passa a ser um profissional, e depois pai, e pai de aluno, né? Eu tenho um sentimento de que essa pandemia quebra um pouco essa lógica, quebra porque força o pai a estar com o aluno, que é o filho dele, né, ajudando muito mais proximamente, quebra porque quebra as nossas noções de tempo, as nossas noções de intervalo, os outros ritos de passagem, tipo entrar no carro e ir para casa, né? Então nós perdemos vários desses ritos de passagem. Você acredita que a partir do momento em que nós tivemos toda essa experiência da pandemia, nós vamos diminuir esses ritos de passagem, sermos indivíduos mais unos, né, que não vivem esses papéis de forma tão separadas, ou você acha que vai vencer aquela ala que diz eu estou doido para a pandemia acabar, para tudo voltar ao normal? Olha, é interessante que essa pergunta que você está me fazendo, outro dia uma jornalista me fez.
Eu gosto de pensar assim, sabe, Roberto? Depende da escolha das pessoas. Porque eu acredito que, do mesmo jeito, por exemplo, eu, você e muitas pessoas sairão diferentes, né? Eu, particularmente, mais sensível, mais do que eu sou e tudo. Mas eu tenho visto que muitas pessoas sairão muito mais embrutecidos, sabe? Eu tenho visto pais que comprovaram, entre aspas, para eles, que o filho não é aquilo que eles queriam, por incrível que pareça, e não como um olhar de julgamento, mas porque talvez eles também não tenham sido tudo aquilo que eles acreditaram ser, sabe? Então, eu acho que nós, humanos, a gente tem um percurso que eu acho que é aí que eu vejo a quebra desse rito, que é a gente acha que o tempo é para ser consumido, né? Então, a gente tem que enxugar gelo o dia inteiro, porque senão você não é importante. A coisa mais chique é falar que não tem tempo. E agora a coisa mais chique é falar que você nunca trabalhou tanto como agora. Sabe? Então, eu acho que vai da escolha de cada um, da consciência de que cada um pode viver nesse momento, sabe? Eu tenho visto, ao mesmo tempo, famílias se reorganizando de uma forma linda, mas também eu tenho visto famílias se distanciando, entendeu? Então, eu acho que vai muito como a pessoa está lidando com esse momento. Eu acho que a ansiedade que a gente tem sido tomada aí, e basta a gente ver o aumento, né, da doença mental, entre aspas, mas a ansiedade, a meu ver, é uma doença do futuro. Porque Ô, eu estou Jane, sempre lá, eu nunca estou aqui. e essa ansiedade, qual que é a componente para o pai, né? Aí eu chego, atravesso a ponte, chego à família, aos pais. Eu creio que você está também se defrontando com o pai tecnológico, com o pai ludita, né? Que não quer, nunca quis ouvir falar muito de tecnologia. Qual que é a componente da tecnologia nessa relação aí de estarmos com nossas famílias? É, como é que a tecnologia ajuda ou atrapalha, na sua visão? Eu acho que ela, a meu ver, tá? Ela ajuda. A questão é o equilíbrio que a vida pede sempre. Então, por exemplo, eu já recebia várias crianças e pais reclamando do excesso de tecnologia antes da pandemia. Então, a grande questão é que eu acho que é um nó aí que a gente está vendo mais perto, é aquela satisfação imediata que todo mundo quer e que a tecnologia nos serve muito bem, principalmente para as crianças e jovens. A melhor forma deles se desconectarem deles mesmos é se conectando com várias coisas ao mesmo tempo, sem estar em lugar nenhum. Isso não é por causa da pandemia. Por exemplo, eu tenho certeza que você faz algo parecido comigo. Chega a determinado momento, você se desliga. Aí você vai ler, você vai. A grande questão é essa: se eu passar o dia inteiro lendo, junto com todo mundo e eu lendo, eu também vou estar me afastando pela tecnologia. Entende? Então, Perfeitamente. eu acho que é esse equilíbrio, é as pessoas perguntarem para si onde que elas querem estar ali. Porque, olha, a gente fala tanto, né? E eu tenho visto diversas palestras de popstar que estão chegando na educação, que é uma coisa irritante, a meu ver, mas que, assim, como trabalhar o foco, a atenção, a concentração. Aqui, posso te falar? Eu sei como. Gostar do que eu faço. Porque se eu não gostar, eu vou ficar aqui te escutando assim, ó. É É verdade. fato. Totalmente Agora, fato. teremos uma adaptação? Com certeza. Estamos aí tateando essa adaptação. Mas quem é que vai colocar isso na cabeça das pessoas? Me conta. Você levantou a bola de novo. Você está cruzando na área, vou fazendo os gols aí, você Uai. corre para pegar. Nós chegamos na escola, né? Nós falamos
do indivíduo, nós falamos da transição escola-trabalho, dos ritos, nós falamos da família, e aí a gente chega na escola. Eu também sou testemunha de que essa busca da transformação da escola, ela é no mínimo centenária. Nós temos aí educadores, você sabe, me ensinou muito sobre isso, muito antigos, né, que fizeram experiências maravilhosas em educação, mas não conseguiram transformar a essência da educação, que continua sendo a educação do século passado, talvez até do século XIX. Né? A pergunta diante da tecnologia, eu escrevi há uns 2 ou 3 anos, me pediram para falar sobre como eu via a questão da tecnologia na educação, e eu disse que era preciso educar para a tecnologia, com tecnologia, apesar da tecnologia, né? E num mundo de tecnologia. Sendo que o elemento apesar da tecnologia é aquele que nos remete ao mais humano. Olha, a tecnologia não somos nós somos indivíduos, seres humanos. Mas eu sinto que a escola, a sensação que eu tenho, e aí eu te passo a bola para você comentar, é a seguinte: quando o primeiro banco fez o Internet Banking, eu não vou voltar tanto no tempo, né, porque eu me lembro quando o primeiro banco fez a emissão do extrato, né, na maquininha, que você não precisava mais ir no caixa, mas vamos ficar só com o Internet Banking. Alguns bancos, embora tenham partido no encalço desses pioneiros, né, para também ter o Internet Banking, eles partiam com rancor. Tipo assim, olha, eu vou ter que fazer, não é algo que eu acredito que eu tenho que fazer, era muito mais fácil como era, sem essa coisa de tecnologia, mas se eu não fizer, eu morro. E eu estou vendo esse fenômeno se repetir com a escola. Algumas escolas querem realmente uma transformação genuína e outras estão brigando com essa transformação. Como é que você vê isso? Como é que você vê esse momento da escola? Você toca de novo, né, nessa questão do desejo, né? Porque eu nunca tive medo da tecnologia. Por quê? Porque ela está a meu serviço, né? Ela é meio, ela não é fim. Então, por exemplo, eu, ao longo da minha vida, eu tive que ir me adaptando. Estou longe de chegar perto dos recursos que a gente tem, mas eu fiz uma acolhida com as tecnologias e elas comigo. Eu me familiarizei com ela. Eu acho que você toca num ponto fundamental, que é a mesma coisa. Vamos lembrar lá, as escolas públicas que colocaram a lousa digital. Legal. Foi a primeira grande boom. Nós temos lousa digital. Só que continuaram dando aula do mesmo jeito. Substituíram tudo pela lousa digital. Todo mundo no seu tablet e o professor lá na frente. Continuaram com as mesmas metodologias, enquanto o aluno... E eu acompanho muito no consultório muitos adolescentes e babo com eles, né? Porque eles descobrem como se manter ali na tela, mas entrar por outra via, porque eles dão show, né, gente? A grande questão que você toca, Roberto, e que eu concordo, é o tenho que. Enquanto a tecnologia vier como um peso, tenho que, e é o que a gente escuta muito, eu já não tenho tempo de nada. Agora eu vou ter que montar a aula remotamente, vou isso, vou aquilo. Uai, então, será que você vai ter? Lógico que tem aí uma corrida, mas quantos anos nós já vínhamos falando da tecnologia com a educação? Quantos anos? E aí, mas o meu município, a minha escola não tem sinal. Sabe o que eu falei outro dia para o município? Qual que é a operadora aí na sua cidade que mais o povo tem? É a Oi. Vão lá na Oi e pedem para eles enfiarem uma antena lá no meio. Mas imagina, se todo mundo fizer um barulho, é ou não é? Você falou da empresa, a escola. É isso que eu entendo e que a gente defende isso desde lá de trás, a comunidade educativa. E é o que o Pacheco sempre falou. Ele não é contra a escola, como muita gente fala e tal. Não,
mas é o sentido da escola. Então, todo mundo educa, todo mundo em todo lugar, ou em qualquer lugar. O que a gente está fazendo há 5, 6 meses? Saímos da escola física. E o que a gente está tendo que escutar que dói meus ouvidos? O ano letivo foi perdido. Como assim? Como assim? Então, realmente, a educação era só na escola física. Isso. E eu ouvi de uma história hoje, Jane, coincidentemente, óbvio que eu não vou contar a minha fonte, né? Mas mais ou menos assim. Em novembro a gente aplica uma prova. Quem passar, passou. Quem não passar, repete o ano. Pois né? Foi isso que nós fizemos. Eu ouvi outro absurdo. Em 2021, a gente vê como que eles estarão. Peraí, lavando as mãos todos nós. Ah, mas a família não quer. A família não tem querer. Nós vamos ter que afetar a família afetivamente para que eles vejam essa importância. Quando você fala atravessar a ponte, é isso. Como que nós traremos a família para junto? Eu tenho uma criança que a mãe me manda quase que toda semana as aulinhas. O menino tem 4 anos. A professora está fazendo um trabalho, a escola, maravilhoso. O menino, a última aula era do navio, ela está fazendo uma metáfora da pandemia com o navio. O menino assistiu aula de pirata. Isso é educação, né? Quer dizer, ele incorporou aquilo, né? O sentido da aprendizagem. Eu acho que é isso que a gente está fazendo. Agora, discurso pronto, pessimismo, fim de mundo, mundo pandêmico, eu acho que a gente ainda foi chacoalhado de uma forma extremamente amorosa com essa pandemia. Podia ser uma guerra mesmo. Podia ser a destruição, como está agora lá no Líbano, né? Algo muito. Uma pandemia junto com poderia. Uma rasa eu acho que ainda a gente está ainda com todo o amor, sabe? Olha, usa máscara, olha, cuida do seu prédio, porque nesse elevador entra o outro. Não, a gente está mais preocupado em destilar ódio, em falar se eu sou de direita ou de esquerda ou de centro. O que é isso? Nós todos somos de uma família chamada humanidade. E diga-se de passagem, o mundo está na UTI, com tecnologia ou sem. É verdade, Jane. Eu vou atravessar mais uma ponte agora, Jane. Você sabe que eu sou engenheiro de formação e... Nunca entendi isso, mas... Na história da engenharia e da ciência como um todo, né, nós temos aí o Deming, que estabeleceu quase que uma lei, né? Aquilo que você não mede, você não controla. A escola aprendeu a avaliar de um jeito só, né? Nosso maior ritual de avaliação hoje chama-se Enem, e eu nunca entendi determinados fenômenos. Por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela sonhou a vida inteira em ser médica. E se ela tivesse sido médica, ela teria sido uma excelente médica. Ela tinha o dom do acolhimento, que é um dom que, pelo menos eu, quando procuro um médico, o que eu procuro em primeiro lugar é isso, é o acolhimento desse médico. Nossa. Mas ela não se tornou médica porque entre ela e a medicina estava um trauma. Ela não conseguia passar, fazer, na época ainda era o vestibular. E eu nunca entendi isso, nunca entendi os processos de avaliação que não levam em conta o indivíduo, que não levam em conta o indivíduo integral. A minha pergunta para você é, mesmo que vençam aqueles que querem voltar à normalidade, o que é o futuro da avaliação? E aí eu não me refiro só à avaliação da escola, porque a minha próxima pergunta vai para um outro campo que você já vai entender qual é. Eu me refiro à avaliação da sociedade como um todo, né? Que é uma avaliação passa, não passa, é uma avaliação não é de direita, é de esquerda,
né? Pois é. Qual que é o futuro da avaliação? Eu fico pensando, né? O que é normal, né? Porque a gente está, você está da normalidade. Roubar é normal, né? Dependendo do ponto de vista. Passar o outro para trás é normal. Agora, eu não fui considerada uma aluna normal. Será que é por isso que a gente tem buscado tantos nomes para dar para as pessoas, diagnósticos, profissões, né? Hoje todo mundo é coaching, nada contra, sabe? Nada contra, mas assim, será que a gente não tenta o tempo inteiro criar um rótulo para as pessoas, para as empresas? Ah, essa empresa é boa porque ela faz trabalho social. E se eu fizer trabalho social numa linha que eu dou e o outro recebe, nossa, eu posso dormir em paz, me poupe. Né? E a gente viveu isso na pele. Uma outra coisa que eu fico pensando, sabe, Roberto? O Enem. Eu acredito que o Enem é mais uma ferramenta para sustentar uma desigualdade. A gente tem um grupo que pensa e um grupo que não pensa. Por quê? Porque, a meu ver, o Enem tinha que cair por terra e a criança, o sujeito, ser avaliado ao longo da educação, ao longo. As universidades, muitas vezes, fora do Brasil, não vou citar também, porque eu acredito que é no Brasil que a gente tem que ressignificar isso, no empate de alguma vaga, eles olham a implicação daquele jovem com a comunidade. Será que não é isso que a gente tinha que começar a fazer com as empresas, com as escolas, com os condomínios? Qual é a implicação dessa empresa na comunidade? Não é só mandar pôr grama bonitinha no centro da rua, não. Né? É uma implicação mesmo de oportunidades, de contágio pela reciprocidade, de dar oportunidade sem olhar a quem, né? Aquela coisa. Não, gente, olha aqui, eu vou levar 200 cestas básicas, me filma aqui. Sabe? Eu acho que Me não é coloca no isso. Jornal Nacional, eu estou salvando o país. Nossa, as empresas que se uniram não fizeram mais que obrigação, esses bancos milionários, trilhardários. É o mínimo que eles podem fazer para aqueles que pagam ali todo mês os empréstimos que eles estão fazendo. Então, o que eu acho é um movimento que vai ter que partir, independente de partido, independente de classe, como a gente já está vendo pessoas militando aí. Eu não gosto de nada radical, sabe? Por exemplo, eu adoro que um homem abra a porta do elevador para mim. Não vem dizer que eu sou machista ou feminista. Eu adoro, ponto. Isso não vai me transformar numa pessoa má ou boa. Me poupe também, sabe? Porque se eu gosto de comer frango, eu estou matando. Tá, provavelmente os meus netos já não comerão mais, mas eu não sou evoluída ainda preciso comer carne. Eu ainda nem como, coleguinha, tá bom demais. Né? Então, eu acho que esse exercício do corretamente, do falou e... Não, calma, gente, o buraco é bem mais embaixo. A educação, eu achei muito interessante, porque é a máquina no espelho, né? Esse nosso bate-papo. Eu acho que é a gente voltar um pouco para o espelho para a gente, mas não para olhar ruga ou botox que a gente vai fazer, sabe? Mas para olhar a nossa história. Eu te falo de uma forma muito honesta e você me conhece. Hoje eu olho para a minha trajetória, eu me orgulho e eu faria tudo de novo. Queria ter mais 100 anos pela frente. Como a gente conversava há anos, eu estava olhando na minha listinha de desejos. Sabe qual que é o desejo único que está faltando para mim? Tenho até medo de virar profecia. É ir para a ONU.
eu não sei se eu vou para a ONU ou se a ONU vai vir para mim, sabe? É criar um espaço onde a gente possa fazer a diferença. Por quê? Porque nós vamos embora daqui um mês, daqui um ano, daqui 10, e eu não quero só ficar na lembrança. E eu acho que é esse compromisso que eu acredito. Hoje, quando eu encontro e convivo com os meus ex-alunos, eu olho para eles, eu me vejo neles. Isso é espelho, eu me vejo neles. Eu escrevi um texto, eu vou até te mandar, que eu falava, eu levo um pedaço deles na minha vida e eles levam na minha, na deles. Eu acho que é isso que a gente está precisando. De novo, você levanta a bola para mim. A próxima pergunta que eu quero te fazer é sobre certezas. Você já falou aí, eu penso da mesma forma, a história da direita e da esquerda, a história do preto e do branco, a história do homem e da mulher, a história do homossexual, não homossexual, a história do evangélico, não evangélico, todas essas formas de discriminação são muito trabalhosas, porque já dizia Václav Havel, né? Fique próximo de quem procura a verdade e longe de quem a procura, de quem né? Isso é um problema para a gente. Como é que qual que é o futuro da educação no mundo de tantas certezas? Eu fico imaginando, e eu vou criar uma situação para você, uma criança de 12 anos, 10, 12 anos, que escuta o pai falar a favor da direita, o tio ou o irmão mais velho falar da esquerda, e ele tem que, nesse mundo, né, de tantas certezas, ele tem que encontrar o lugar do erro, né? Quando meu pai morreu, há uns anos atrás, eu escrevi um texto póstumo para ele em que eu dizia: meu pai me deu a última lição da vida, ele me ensinou da imperfeição dele, de tudo que tinha acontecido, e olha você que ele acompanhou. nem foi analisado, né? Exatamente, né? Então, aceitar essa imperfeição é um processo libertário, né? Você aceitar as suas limitações, as suas imperfeições, e a escola não só não está capacitada a ensinar isso, ao meu ver, como ela está imersa num mundo onde o presidente está coberto de certezas, o governador está coberto de certezas, o presidente em particular, o prefeito está... Todo mundo tem certeza de tudo, né? E eu não estou falando aqui, sou empresário e sei que em certos momentos você precisa tomar decisões, mas decisões não são certezas. Decisões podem ser intuição, decisões podem ser não há mais tempo, alguém tem que fazer alguma coisa, mas há como se tomar decisões e dizer, olha, não são certezas, né? Como é que você vê educar num mundo de certezas, num mundo que quer criar esse estereótipo de que é bom quem tem certeza da sua verdade? Olha, é muito interessante esse ponto, porque é o cerne da minha passagem no círculo psicanalítico do primeiro tempo para o segundo, em que eu escrevi um artigo que era da impotência à impossibilidade. A gente leva anos num divã para descobrir que a gente é falho mesmo. Então, eu tenho falado muito nas escolas assim, quem sabe a gente ensina, entre aspas, as crianças e os jovens a falhar melhor, sabe? Eu acho que porque a gente vem de uma educação que o bom professor é o que tem resposta. Hoje, eu diria que a gente vai avançar muito se soubermos fazer novas perguntas, sabe? E as crianças nos devolverem outras perguntas. Então, o que essa pandemia está mostrando para quem quiser ver ou para quem puder ver? Que a única certeza que a gente tem, primeiro, é a incerteza. E segundo, é aquilo que a gente nega a vida inteira, que é a certeza da morte, né? É um movimento, porque o que é eu ter todas as certezas da vida? É eu negar minha própria castração, a minha própria falha, a minha imperfeição, que é o que seu pai mostrou. Eu hoje, a minha filha tem 36 anos, eu olho,
várias coisas eu faria diferente para ajudá-la, mas na época eu não tinha a cabeça que eu tenho. Então, em vez de eu me culpar, eu acolho as minhas imperfeições. Eu acho que está faltando isso. A Mas como a gente escola ensina isso, Jane? não Ou ensina, essa é a ela questão. deveria ensinar, né? Eu acho que a escola, enquanto ela ficar, Roberto, num discurso do todo, de eu tenho todas as respostas, ela vai continuar. Eu finjo que ensino, você finge que aprende, está tudo bem. Hoje, os pais, muitas vezes, quando têm a possibilidade de procurar uma escola privada, lá na educação infantil, eles perguntam assim: olha, qual que é a aprovação no Enem? A criança vai passar 15 anos da vida dela naquela escola, nem vai ter Enem, gente, me poupe. Então, né? Quer dizer, eu finjo que eu tenho a certeza e pronto, a gente fica. Não tem certeza. Lógico que a gente tem que ter o conhecimento, a sabedoria para conseguir redirecionar nossos alunos. É fato, não é joga um tema e pronto, vamos fazer uma chuva de ideias. Mas é o momento, os momentos que eu mais aprendi na escola é quando o professor falava assim: nossa, não tinha pensado nisso. Aí eu, pronto, é aí que eu vou pegar esse desgramado. Aí eu estudava, eu me preparava, tudo. Por quê? É aquela história, o discípulo quer o quê? Superar o mestre. superar o mestre. Aqui, ninguém quer superar professor, não. Por quê? Qual que é o espelho que a gente está tendo? Será que a gente, professor, está acreditando naquilo que a gente está falando? Muitas vezes o professor recebe uma norma do MEC, por exemplo. Ele implanta a norma sem questionar, sabe? E ele que está ali. Mas por que ele não questiona? Porque dá trabalho. Você vai ter que argumentar, você vai ter que sustentar a sua argumentação, você vai ter que bancar. Aí você não vai ser amado por todo mundo. É outro problema que a gente tem que ver. Né? E o que os adultos muitas vezes estão ensinando às crianças? Ódio, ódio. A gente vê criança brigando com criança de partido, direita ou esquerda. Por quê? Porque eles estão se Certezas, né, gente? espelhando. Estão ensinando certezas. Uai, Né? e está se espelhando naquele que antigamente era o herói. E aí, de repente, a gente tira do herói e fala: olha, meu pai também chora, que legal. Não é? É Não, a gente exatamente está o isso. quê? Não chora, não dança, não sei o quê, o que é isso? Sabe? A certeza é o que está nos levando para onde a gente está indo. Eu não Jane, tenho nenhuma. nós estamos nos aproximando do final e eu quero dar um presente para o ouvinte. Esse presente nasceu aqui nessa conversa. Eu tenho Opa! certeza que vai ser um presente. Você usou uma expressão que na hora que você falou, eu anotei aqui, falei, vou terminar o podcast pedindo a Jane que fale sobre isso, porque Tá. para mim me pareceu absolutamente profundo e me pareceu o retrato da pandemia. A expressão é educar a própria dor. Eu queria que você terminasse a sua participação falando um pouco mais sobre isso. Eu tenho certeza que o ouvinte que está nos acompanhando ele vai sair enriquecido. Eu quero saber um pouco mais sobre educar a própria dor. Eu acho que a gente começa a desmontar as palavras, assim como a gente está desmontando todas as certezas. Se a gente pegar a palavra educador, olha que interessante, educa a dor, né? É isso. Então, olha o lugar que a gente assumiu de educador. Ninguém é educador de ninguém. Tanto é, Roberto, que a gente aprende nos momentos mais doídos da vida. Né? Eu falo assim, eu falo por mim, a minha experiência pessoal, todos os momentos em que eu me transformei, eu fui no ápice da minha dor. E aí é aquela coisa, o que você vai fazer com essa dor? Eu vou começar a investir outro afeto nela,
até que ela vire alguma coisa. É o que o pintor faz, né? É o que o poeta faz. A gente transforma a dor em alguma coisa. Eu acredito que nesse momento, eu tenho falado muito disso, a gente separar uma caixa de ferramentas, mas essas ferramentas a gente ainda não tem, para que a gente use para as nossas dores. E eu acho que educar a dor é isso, sabe? É aprender a nomear o que é meu, o que é do outro, né? O que eu trago da minha família, da minha história, o que é uma verdade para mim e o que não é mais. Porque não dá para a gente falar em educação olhando para aquela escola que já estava caduca. E eu não estou falando que está todo mundo errado, não generalizo, mas às vezes a gente acaba generalizando. Mas é educar as nossas próprias dores. Por quê? Crescer dói, mudar dói, tudo dói. Né? Trocar de empresa dói. Né? Trocar o turno. Por exemplo, a gente escuta muito na educação, eu só quero dar aula na tal série, eu só quero, não me botem em outro turno, não me... Como assim? Né? Então, tocar a dor de cada um e, vamos lá, todo mundo junto, vamos aprender com isso. Eu acho que é isso, educar a nossa própria dor é olhar para o mundo e falar, realmente, não é à toa que os bichos estão soltos e os seres humanos estão tudo presos em casa. Esse foi o podcast A Máquina no Espelho. Eu sou Roberto Francisco, evangelista de tecnologia, e eu tive um prazer profundo de rever essa grande amiga, Jane Patrícia. Eu me despeço de você, Jane, de uma forma diferente, que o leitor só vai entender agora. A Jane é aquele tipo de pessoa que você pode encher a boca e dizer: a Jane é professora. O que quer que isso queira dizer, certamente diz que a Jane tocou tambor pela vida inteira, e eu espero que você toque muito tambor ainda, para que corações e mentes escutem as suas palavras. Muito obrigado ao ouvinte, e nos encontramos na próxima semana, Jane. Um grande abraço para você. Roberto. Até a próxima.